Filosofia da educação, técnica da observação. Esta é a aula de hoje. E aí então nós vamos citar através de exemplos, pois na cordialidade, na forma de muitos aprenderem, a observação, o exemplo, ajuda a ter uma vida melhor. E foi para isso que, observando de uma maneira técnica, não é? que eu trouxe assim para a aula de hoje, de acordo com as cordialidades de Howard Gardner, quando ele trabalha a inteligência intrapessoal. O que é intrapessoal? É interior, é dentro de si mesmo. São as habilidades e as competências de saber lidar com os movimentos que circulam dentro de si, para saber movimentar a vida a seu favor. Isso é a inteligência interior, lembre-se disso, intrapessoal. E nós temos também a inteligência interpessoal. O inter é para fora, é para o outro, com o outro. É você dar-se bem com o outro, sabendo fazer uma leitura como que psicológica para saber lidar com as outras pessoas. E aí, fazendo uma junção dessas duas inteligências, vou citar alguns exemplos assim, que de repente fica mais fácil de poder entender e viver na vida. Isso, aprender com compreensão. Aquilo que Howard Gardner, o autor das múltiplas inteligências, nos coloca para que a gente possa avançar, ir adiante na aprendizagem. É como que se desse a mão a partir dali, onde se houvesse a dificuldade, para poder caminhar. Isto é ser humano. Isto é avançar na educação. Então vamos lá, meus caros. Vamos aos exemplos para que a gente possa assim absorver e lembrar assim. Vamos ao primeiro exemplo, do qual assim tem sugestões e das quais também observo assim. Pois bem, dentro do ônibus coletivo, está lá uma pessoa que entra com todo o respeito assim, e aí pede para o senhor motorista numa cidade grande, numa metrópole grande. Senhor motorista, por favor, eu quero descer na prefeitura. Aí o motorista educadamente responde para esta senhora. Senhora, esse ônibus não para lá, não passa lá. Olhem só, meus caros. E assim eu tenho observado assim, nesse mesmo roteiro, nesse mesmo ônibus assim. Apareceram bem umas 6 pessoas, perguntando só naquele momento daquele ônibus coletivo, para perguntar para o motorista perguntas e perguntas. Numa cidade agitada, com todo o respeito assim, e de uma maneira clara e transparente, sem menosprezar a capital, assim, de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Uma cidade que não tem planejamento, onde as pessoas ligam o celular no ônibus, falam alto, contam os problemas da sua vida, e o motorista tem que olhar nos sinais aqui e acolá. E uma cidade que exige muita paciência, não é? Se cada um tiver o seu problema e for lá perguntar para o motorista, faz isso, faz aquilo, é de enlouquecer. E aí, nesse momento, é claro que a pessoa explode, não é? É para pensar, se coloque no lugar dele, né? Às vezes a gente quer ficar pedindo para o outro e não se colocamos no lugar do outro. Então, muitas vezes, nós temos a nossa vida, a nossa situação. Mas nós temos que pensar e analisar se colocando na posição do outro, para de repente refletir o quanto não é fácil. E aí, uma hora ou outra, se o motorista dá uma resposta, nesse caso aqui, de uma maneira não muito boa, a pessoa já o chama de mal educado, fala que ele não serve para trabalhar e mistura coisas e coisas. Nós temos que levar assim o senso do bom senso. Não é fácil
eu não trago essa situação aqui como julgamento, mas como análise de reflexão. Então, que possamos ter essa prudência de poder analisar as coisas. Pois bem, vamos ao segundo exemplo. Vou citar aqui, não vou mencionar nome, que seria antiético fazer isto, mas vamos à situação. Uma cidade aqui, junto à cidade, na Grande São Paulo, junto à cidade de São Paulo, cidade de Osasco. Aí tem aquelas pessoas que vendem naquelas ruas movimentadas, aqueles lanches assim, os hot dogs, não é? Nós estamos em 2014, hoje dia 12 de julho. E aí estive ontem assim em Osasco, e assim, às vezes faço assim umas paradas assim, e algumas observações do cotidiano, e da análise de tudo isso. E aí tinha assim uma senhora que vendia o cachorro quente a R$2. E tinha bastante coisa até no lanche, não é? E não era lanche vencido, porque tem que ter nota fiscal, tem a vigilância sanitária, e tudo assim, no caso assim, deu para observar assim, não é? Aí chega uma pessoa, a senhora já não ganha quase nada vendendo ali a R$2 esse hot dog. Parece milagre até, eu diria assim, não é? E aí então a pessoa chega e fala: enche aí, coloca mais. Que jeito é esse de tratar as pessoas? Existe um mínimo de bom senso de tratar assim as pessoas. Não é só porque a senhora está ali vendendo no meio da rua, entre aspas, e com toda consideração e respeito aqui, sem agressão nenhuma, que a pessoa vai escancarar, tratar de qualquer modo. Aí se a pessoa responde: olha, moço, se você quiser, eu tenho um hot dog de R$3, de R$4, eu coloco à vontade. Simplesmente pelo fato da pessoa não ter humildade. Tivesse humildade e a pessoa analisasse assim, que as pessoas que estão vendendo assim, ela até colocaria. Mas que falta de respeito, não é? As pessoas se perderam assim na forma de falar com as pessoas e as pessoas. Então isso são técnicas de observação. Isso aqui daria para ir muito além. E é assim que a gente possa observar mais o que a gente faz e como faz. Pois assim viveremos num mundo melhor. E essa técnica de observação. E esta aula que eu trago hoje de filosofia da educação, com a inteligência intrapessoal, que é o estar intra-interior, dentro de si, fazendo uma leitura dentro de si, para poder trabalhar as competências e habilidades para ir ali. E a interpessoal, que é saber tratar o outro, fazer a leitura do outro. Até quando a pessoa explode assim, muita calma e paciência nesta hora. Fiquem assim, com a reflexão, com a observação, sem assim concluir. Porque o bom é sempre dialogar e nunca concluir. Quem conclui, deixa de aprender. Um abraço e eu vou ficando por aqui.